Boa noite a todos. É uma alegria receber todos aqui, mais uma sexta filosófica. Hoje temos a grata satisfação de contar com a presença do professor Roberto Hofmeister Pir. Ele trabalha na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Nós esperamos que esse seja o primeiro de muitas parcerias entre essas nossas duas instituições. O professor vem não só para isso, na segunda-feira ele vai coordenar um seminário sobre uma pesquisa que ele faz em filosofia medieval, explicitamente sobre a escolástica, a recepção da escolástica no período barroco na América Latina. Então, em primeiro lugar, queria expressar ao professor meu muito obrigado em nome da nossa faculdade, a seu aceite. Queremos dizer que essa casa também é a sua casa, temos muita satisfação em tê-lo aqui e queria que todos nós expressássemos isso e vocês todos me ajudassem a expressar isso com uma salva de palmas de boas-vindas ao professor. Então, o professor vai ter mais ou menos 60 minutos para a exposição dele e depois ele está aberto à conversa, a diálogo conosco. Muito obrigado. Então, em primeiro lugar, boa noite a todos, a todas, e também da minha parte, de maneira muito sincera, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de, pela primeira vez, visitar a FAGE e dar início a um diálogo, a uma forma formal ou informal de cooperação que eu tenho certeza que entre a minha pessoa e os colegas, entre a PUC do Rio Grande do Sul e a FAGE, com muito gosto e com muita naturalidade, pode acontecer nos próximos meses, nos próximos anos. Eu agradeço em especial a mediação que o meu querido aluno Lúcio Marques fez para possibilitar essa visita e muito em especial a forma como o Padre Delmar fez o convite a mim em nome da instituição e dos demais colegas que compõem a FAGE. Como foi anunciado, o tema de trabalho filosófico dessa noite diz respeito à filosofia na Idade Média e, mais em específico, ele diz respeito a um tema muito importante da teoria do conhecimento, da epistemologia, que moveu algumas das melhores mentes, algumas das mais importantes figuras intelectuais do período medieval, em especial no final do século XIII e até meados do século XIV. A intenção que eu tenho é de, junto com vocês nessa noite, portanto, falar de um tema filosófico, mais especificamente relativo à epistemologia. Dentro da epistemologia, um tema que move figuras intelectuais importantes do final do século XIII a meados do século XIV. E a palavra-chave para esse tema, a expressão-chave para esse tema é cognição intuitiva. A expressão-chave é cognição intuitiva. Um tema que terá desdobramentos tão importantes que ele praticamente move os principais filósofos, desde João Duns Scotus na década de 1290, em torno do ano 1300, até uma figura que talvez vocês hoje estejam escutando falar pela primeira vez, o filósofo de origem francesa Nicolas de Autrecourt. A palavra-chave, portanto, é cognição intuitiva. O desafio, no entanto, é nós entendermos o que essa expressão quer dizer, em que tipo de problema epistemológico ela se insere, e isso por causa de uma razão muito especial. Em função desse pensador medieval Nicolas de Autrecourt, a discussão em torno da cognição intuitiva, em torno da década de 1330, ela se tornou intrinsecamente ligada a uma forma muito particular de dúvida, a uma forma muito particular de ceticismo.
Então eu estou dando duas informações importantes. Nós vamos tratar de teoria do conhecimento, mais em específico da expressão do conceito de cognição intuitiva e de como na figura desse pensador Nicolau de Autrecourt, na década de 1330, cria-se em torno da cognição intuitiva um tópico de discussão do ceticismo. Eu vou tentar construir para vocês, ou reconstruir para vocês, o quadro em certa medida, começando mais tarde no tempo e retornando às suas razões. Nicolau de Autrecourt foi um pensador importante na década de 1330, aparentemente no ano de 1335, 1336, na Universidade de Paris. Ele, como parte da sua formação superior, comentou os livros das sentenças de Pedro Lombardo. Os comentários de Nicolau de Autrecourt aos livros das sentenças de Pedro Lombardo tiveram muita repercussão. Em particular, os comentários que ele escreveu sobre a distinção terceira do primeiro livro, que tratavam do conhecimento de Deus. Nós não conhecemos muito desse comentário, nós conhecemos mais de um pequeno contexto, que é o contexto de cartas que Nicolau de Autrecourt escreveu em reação a um frade franciscano chamado Bernardo de Arezzo. A discussão nessas cartas era toda ela em torno da epistemologia, toda ela em torno de certas consequências da teoria da cognição intuitiva, e Nicolau de Autrecourt acusou ou indicou ao franciscano Bernardo de Arezzo, que de resto só sabemos que existiu, mas não temos nada mais específico sobre sua vida e produção intelectual. Nicolau de Autrecourt enceta uma discussão com Bernardo de Arezzo sobre a cognição intuitiva, indicando as consequências dessa doutrina. Alguns cabeçalhos, portanto, serão importantes para a nossa discussão. Nicolau de Autrecourt diz o seguinte: de acordo com a noção de cognição intuitiva que Bernardo de Arezzo estava defendendo, a cognição intuitiva pode ser defendida da seguinte maneira: a cognição intuitiva clara é aquela pela qual sabemos que uma coisa existe, seja se ela existe ou se ela não existe. Cognição intuitiva clara é aquela pela qual sabemos, julgamos que uma coisa existe, seja se ela existe ou se ela não existe. Essa é uma sentença forte sobre a noção de notícia, cognição intuitiva, com a qual a discussão por cartas entre Nicolau de Autrecourt e Bernardo de Arezzo inicia. Nicolau de Autrecourt faz outras afirmações, a princípio difíceis, bastante difíceis de entender. Ele diz assim: a seguinte consequência é falsa. O objeto é visto, logo julga-se que ele existe. Um objeto não é visto, julga-se, portanto, que ele não existe. Nicolau de Autrecourt indica que essas consequências, de acordo com a teoria da cognição intuitiva que Bernardo de Arezzo estava defendendo, não podem ser colocadas. Há mais colocações interessantes sobre essa noção. Por exemplo, de acordo com o que foi dito até aqui, é possível ter cognição intuitiva de objetos não existentes. É possível que exista a cognição intuitiva mesmo se as coisas que julgamos existir não são. Indo ainda além das colocações de Nicolau de Autrecourt, uma outra chama a atenção, e agora vai ficar bastante cristalino onde o nosso autor quis chegar. É impossível dizer que a partir da percepção que temos dos objetos do mundo exterior, podemos julgar e, portanto, ter conhecimento de que eles existem.
Essas são as afirmações iniciais da correspondência entre Nicolau de Autrecourt e Bernardo de Arezzo. Nicolau de Autrecourt está interpretando a teoria da cognição intuitiva e, num certo sentido, se pudermos resumir as colocações que ele estava fazendo, ele basicamente quis dizer o seguinte: a cognição intuitiva é o nosso ato de perceber as coisas do mundo, ou, quiçá, de perceber os nossos pensamentos, se falamos de introspecção. Mas Nicolau de Autrecourt está insistindo no seguinte ponto: do ato de apreender o mundo exterior. Não podemos saber que existe aquilo que é visto. Da cognição intuitiva, do ver as coisas do mundo exterior, não podemos julgar que existe aquilo que é visto. Essa inferência não pode ser feita se com ela estamos querendo dizer uma inferência que é um caso de conhecimento e expressa algo evidente. Se pudéssemos, portanto, resumir a tese que Nicolau de Autrecourt está tentando passar na discussão com o frade franciscano Bernardo de Arezzo, Nicolau de Autrecourt, em resumo, está dizendo o seguinte: essa passagem que fazemos o tempo todo, vejo um objeto, vejo a cadeira azul à minha frente, logo, sei com evidência que ela existe. Essa passagem não pode ser feita. Ela não pode, em absoluto, ser feita. Nicolau de Autrecourt dirá, ela jamais pode ser feita como caso de conhecimento. Entre o antecedente, vejo tal objeto azul, e o consequente, sei ou julgo, portanto, que tal objeto azul existe, é o caso, nessa inferência não existe evidência. É perfeitamente possível que eu veja algo azul e o objeto da minha visão não seja o caso, não exista. De maneira formal, Nicolau de Autrecourt dirá: o oposto do consequente pode conviver com o antecedente sem que exista contradição. São muitos os detalhes do restante dessa carta de Nicolau de Autrecourt a Bernardo de Arezzo. Há, no entanto, um claro convencimento e uma clara percepção dos especialistas em filosofia na Idade Média que, dizendo de maneira resumida, Nicolau de Autrecourt estava, não exatamente propondo, mas ele estava indicando que, em função de uma certa teoria sobre a cognição intuitiva, eu ainda tenho que explicar essa expressão, nós poderíamos postular e dar explicação para essa postulação uma tese cética sobre o nosso conhecimento do mundo exterior. Da percepção do mundo exterior, para julgar que o percebido no mundo exterior existe, não realizamos um passo evidente, não fazemos uma inferência de evidência para evidência. É uma clara postulação de ceticismo com respeito ao mundo exterior. É muito impressionante, no entanto, fechemos agora esse parêntese sobre a tese com a qual eu inicio. O que eu disse no início? É uma tese de teoria do conhecimento, ela gira em torno da noção de cognição intuitiva, e eu estou dizendo, de acordo com as colocações que fiz, que ela tem uma explícita característica de dúvida, uma explícita característica cética. É bastante impressionante que no restante da carta, o passo de Nicolau de Autrecourt vai ainda além. Imaginemos que essa noção de cognição intuitiva da qual eu estou falando, ela é semelhante ao ato de perceber pela visão.
ver algo, por exemplo, né? Perceber algo pelo mecanismo da visão. Bom, nós vemos objetos que julgamos que são do mundo exterior, mas nós também podemos falar que há um certo sentido de visão que é respectivo ao que se passa dentro de nós, é respectivo ao que se passa em nossa mente. Contemporaneamente, nós diríamos que a percepção que temos daquilo que se passa dentro de nós é um tipo de conhecimento que podemos ter a modo de introspecção. A palavra introspecção não foi usada por Nicolau de Autrecourt, como em geral não foi usada pelos epistemólogos e pelos autores medievais que se dedicaram ao tema. Mas Nicolau de Autrecourt claramente percebeu na sua carta, quando discute com Bernardo de Arezzo, e diz que é perfeitamente possível dizer que há uma tese cética sobre a pretensão de conhecimento do mundo exterior. Ele faz uma afirmação extremamente curiosa agora sobre o mundo interior. No mundo interior nós conhecemos o quê? Os nossos estados mentais, proposições, estados da mente, as nossas convicções mentais, as coisas nas quais nós cremos, os atos mentais que nós estamos realizando, etc, etc. Há um certo sentido que podemos falar, portanto, da cognição intuitiva para dentro. E Nicolau de Autrecourt dirá algo muito particular. Bem, assim como a inferência tem uma percepção visual de algo, por exemplo, a cadeira azul. Logo, julgo com evidência que a cadeira azul existe, assim como essa inferência não pode ser feita, ela não é uma inferência de evidência. Nicolau de Autrecourt dirá: a mesma coisa podemos dizer com respeito à nossa alegação de conhecimento sobre os estados e os atos mentais. Da nossa cognição intuitiva para dentro, percebo introspectivamente tal ato ou estado mental, julgo, portanto, que tal ato ou estado mental existe. Nicolau de Autrecourt disse, da mesma maneira, também essa inferência não pode ser feita, essa passagem tampouco é válida. Não se trata aqui de evidência para evidência. É perfeitamente possível que nós tenhamos a visão introspectiva e, no entanto, o juízo pelo qual assumimos que um ato ou um estado mental exista seja falso. Esse é o resumo, é obviamente um grande resumo do que Nicolau de Autrecourt disse, e eu repito, são duas teses céticas sobre o conhecimento do mundo exterior, sobre o conhecimento do mundo interior. Todas elas desafiam uma passagem fundamental do nosso mecanismo de conhecimento, de que nós possamos passar da percepção das coisas para o julgamento de existência das coisas, de que nós possamos passar do julgamento dos atos e estados mentais para a existência, o juízo de existência dos atos e dos estados mentais. Explicitamente, na sua carta, Nicolau de Autrecourt disse: com evidência não podemos fazer essas inferências. Ponto. Pergunta que nós deveríamos fazer sobre esse provocativo caso, esse sugestivo caso em que Nicolau de Autrecourt interpreta teses de um franciscano chamado Bernardo de Arezzo. Perguntas que podemos fazer: como se chega a essa discussão e como se chegam a essas teses? No cerne de todas elas está a noção cognição intuitiva. E no cerne de todas elas está de que maneira os pensadores medievais, em particular os franciscanos, afinal de contas,
Nicolau de Autrecourt estava indicando consequências de teses de um franciscano chamado Bernardo de Arezzo, de que maneira a Bernardo de Arezzo e ao universo intelectual da Universidade de Paris tais teses chegam em torno de 1335, 1336. Eu vou tentar explicar exatamente como se chegou a isso. Aqui um parêntese. Tudo que nós conhecemos de Nicolau de Autrecourt, o mais consistente e explícito caso de proposições céticas na filosofia medieval, nós essencialmente conhecemos por meio de duas cartas. As duas cartas que restaram da correspondência dele com Bernardo de Arezzo. Muito do que ele escreveu sobre epistemologia estava no seu comentário ao livro das sentenças, que não chegou até nós. Na década de 1340, Nicolau de Autrecourt teve que retratar-se dessas proposições. Ele se retratou dessas proposições em torno de 1347. A retratação dessas proposições é, num certo sentido, um encerramento no período medieval de discussão sobre a cognição intuitiva e uma suspensão da discussão de teses que propõem consistentemente dúvida e ceticismo. A nossa pergunta tem de ser, no entanto, como entender e como se chegam a essas proposições de Nicolau de Autrecourt? Ao explicar para vocês, eu explicarei também de maneira mais detalhada o próprio conteúdo dessas proposições. É o que eu vou fazer agora. A explicação exige pelo menos 2 passos. O primeiro passo: quem formula pela primeira vez no período medieval o tema da cognição intuitiva? A resposta: João Duns Scotus. Quem dá, no entanto, uma continuação substancial à discussão sobre a cognição intuitiva, que ajude a explicar as teses de Bernardo de Arezzo e a interpretação dada a elas por Nicolau de Autrecourt? Resposta: Guilherme de Ockham. A discussão em torno da cognição intuitiva, as teses céticas sobre o mundo exterior e sobre o mundo interior que Nicolau de Autrecourt indica, elas são consequências que só poderemos explicar se explorarmos aspectos da epistemologia de João Duns Scotus e aspectos da epistemologia de Guilherme de Ockham. Vamos começar, então, pelo começo. Cognição intuitiva, uma expressão que talvez para alguns de vocês soe nesse momento nova, é uma invenção teórica, ao menos nos seus detalhes, do grande pensador franciscano João Duns Scotus. Ele inaugura essa noção e a discussão epistemológica em torno dela. Cognição intuitiva, cognitio intuitiva. Em primeiro lugar, o que isso significa e por que isso se tornou tão importante para Scotus e para a tradição posterior a ele. Bem, cognição intuitiva se explica terminologicamente de uma maneira relativamente simples. A palavra cognitio significa conhecimento ou cognição. Ela pode ter a conotação de ato de conhecer. E a expressão intuitiva deriva-se da palavra latina intuitus, palavra essa que significa literalmente visão. Em alguns contextos, Scotus inclusive utiliza a expressão latina cognitio visiva, que se poderia traduzir quase que literalmente como conhecimento visivo. Do que se trata aqui? Trata-se, de uma maneira um pouco mais simples, de uma cognição que podemos comparar com o ato de apreender coisas pela visão.
Naturalmente, a visão aqui é parte para o todo. Tomando-se ela como o sentido que tem sobre nós um apelo mais forte que os outros, ele frequentemente é utilizado em nossas discussões sobre teoria do conhecimento, quando queremos falar do conhecimento pelos sentidos como um todo. A cognição intuitiva é, portanto, uma forma de conhecimento que só entenderemos se percebermos certos apelos à comparação com a visão. Dizendo de maneira contemporânea, nós estamos diante de uma maneira de falar sobre percepção. Nós estamos diante de uma maneira de falar do conhecimento perceptual do mundo, de alegar conhecimentos perceptuais. Seria inteiramente justo que nós comparássemos a discussão dos franciscanos na Idade Média sobre a cognição intuitiva com o que contemporaneamente chamamos de conhecimento perceptual, ou da percepção como fonte de conhecimento, como fonte de aquisição de crenças. Dito isso, é necessário, no entanto, que tenhamos uma sensibilidade à questão, e essa sensibilidade é a seguinte: todos os caminhos de discussão sobre o conhecimento perceptual no século XIV dependem grandemente da noção de cognitio intuitiva. E há duas grandes direções que a interpretam: Scotus, Occam. Nós precisamos fazer algumas nuances que permitam distinguir ênfases e notar pontos em comum, para que entendamos como chegamos a Nicolau de Autrecourt. Uma das dificuldades na pesquisa, porém, é a seguinte: ao falar desse tema do conhecimento perceptual, João Duns Scotus nunca dedicou a ele um tratado extenso e sistemático. Ele, no entanto, tratou desse tema por diversas vezes, em geral de maneira breve e em contextos bastante diferentes, tanto teológicos quanto filosóficos. Por exemplo, ele tratou desse conceito em contextos como conceber a cognição que temos quando da visão da essência divina. Esse é um contexto teológico. Ele tratou desse tema, cognição intuitiva, quando tentou explanar, uma vez que as entidades angelicais não possuem o mecanismo de sensibilidade que nós conhecemos, pelo qual nós conhecemos, como que elas conhecem objetos do mundo exterior que são sensórios e materiais. De novo, um contexto teológico e especulativo. Ele tratou desse tema quando discutiu a natureza das coisas singulares. Temos nós conhecimento dos singulares como singulares, das coisas de acordo com a sua essência singularizada ou não? Esse é um contexto filosófico. E tratou desse conceito, de novo é um exemplo, numa pergunta muito especulativa sobre o conhecimento que o intelecto de Cristo possuía de todas as coisas quando consideramos Cristo sob o ponto de vista da sua humanidade. São contextos, portanto, muito especulativos e de várias ordens. Mas me parece que é possível que apontemos para intenções de Scotus com respeito a esse conceito, que são eminentemente filosóficas, que estão no horizonte da tentativa de descrever a percepção de coisas diferentes de nós, inclusive coisas que não são necessariamente materiais, como a essência divina. O que disse Scotus sobre a cognição intuitiva? Essencialmente o seguinte: a melhor maneira de entendermos a cognição intuitiva
me permitam a expressão, essa apreensão visiva das coisas, esse mecanismo de perceber coisas do mundo diferentes de nós, é distinguindo-a da cognição abstrativa. Scottus explana a cognição intuitiva por contraste. Vamos lá. Quando nós apreendemos coisas, a apreensão é a palavra que eu tenho em vista. Quando nós apreendemos coisas, existem duas maneiras fundamentalmente diferentes de fazer isso. Nós podemos apreender coisas levando em consideração a sua presença e existência, ou podemos apreender e conhecer coisas sem nenhuma consideração por sua presença e por sua existência. A cognição abstrativa é o mecanismo que nós possuímos de conhecer coisas sem levar em consideração sua presença e sua existência. É pela cognição abstrativa, que nós, por exemplo, conhecemos, digamos assim, coisas, conteúdos, essências necessárias, que têm sempre o mesmo significado, que têm sempre o mesmo conteúdo, que não mudam de acordo com o tempo e com a existência aqui e agora, como, por exemplo, no conhecimento científico ou nas proposições autoevidentes. Para saber, por exemplo, que todos os seres humanos são racionais, para saber que todas as rosas são vegetais, para saber que todo é maior que a parte, nós não precisamos ter nenhuma consideração sobre a presença ou a existência das coisas das quais estamos falando. Portanto, pela cognição abstrativa, é irrelevante se aquilo que nós estamos conhecendo está presente ou não, existe ou não. Porque pela cognição abstrativa, nós conhecemos coisas que podemos perfeitamente conhecer pelos meios que as representam, pelas species, pelos conceitos. Pela cognição abstrativa, nós temos conhecimentos a modo de representação de coisas cuja presença e existência é irrelevante. Mas pela cognição intuitiva, nós temos em vista um outro tipo de conhecimento. Scottus o define principalmente da seguinte maneira: a cognição intuitiva é aquela pela qual nós conhecemos a coisa, usando a expressão latina, ut praesens et ut existens, enquanto presente e enquanto existente. Na cognição intuitiva, nós conhecemos as coisas considerando-as presentes e existentes em si e não em outro. Nós não as conhecemos de maneira mediada. Nós as conhecemos enquanto presentes e existentes àquele que conhece. Esse é um contraste extremamente importante e que Scottus tenta nos ajudar a entender de várias maneiras. Por exemplo, imagine a diferença entre sentir e imaginar. Nós temos sensações de coisas presentes e existentes, mas nós podemos imaginar essas coisas de maneira completamente independente da sua existência e da sua presença. Isso que acontece nos sentidos e na imaginação, no intelecto, acontece de maneira comparativa quando falamos de abstração e quando falamos de cognição intuitiva. Nos contextos em que Scottus discute essa questão, ele está nos dizendo algo muito particular. Quando
da cognição da essência divina, quando da percepção do mundo exterior, o conhecimento acontece de tal maneira que, se é da cognição intuitiva que estamos falando, nós temos uma capacidade de conhecer coisas, seja a essência divina ou a cadeira azul ao meu lado esquerdo, enquanto existentes e enquanto presentes, enquanto elas estão em si presentes e são existentes para mim. Scott está falando de que é um fato, ou aparentemente é um fato da nossa capacidade cognitiva, que nós conhecemos coisas diretamente, que nós conhecemos coisas sem mediação representativa. E se existe o conhecimento da essência divina na promessa da visão de Deus, e se esse conhecimento é um conhecimento perfeito, ele deve ser um conhecimento em que a coisa conhecida está tão próxima de nós que ela não é mediada por coisas que a representam. Ela não está em outra coisa, ela está ela mesma em si, enquanto presente e existente para mim. Ela não está presente em outro, ela está presente e existente em si. Nos vários contextos em que Scott discute essa noção, eu diria assim, em todos os contextos em que Scott discute a noção de cognição intuitiva, ele está tentando dizer que é um fato do nosso conhecimento, e a visão ajuda a entendê-lo, que na percepção do mundo exterior, na introspecção dos atos mentais, na maneira como aparentemente devemos entender a visão de Deus no futuro, ocorre em nós um tipo de conhecimento perfeito, intenso, da mais alta qualidade. E um conhecimento intenso, perfeito, da mais alta qualidade, só pode ser entendido de maneira semelhante ao que significa ver. Porque quando nós vemos, nós só vemos porque as coisas que vemos estão presentes e existem. Nós não vemos o que não está presente e não vemos o que não existe. É possível perceber, se vocês aceitam o relato que eu estou fazendo, que quando Scott concebeu a cognição intuitiva, ele estava sugerindo e ao mesmo tempo descrevendo a nossa condição de conhecimento como sendo capaz e caracterizada por uma certa imediaticidade de relação. E não há dúvida que quando ele fala da cognição da essência divina como cognição intuitiva, ele tem muito em vista a sugestão de interpretar a passagem de Paulo, de acordo com a qual então veremos face a face. A cognição intuitiva, na acepção de Scott, que ele aplica tanto às questões mais especulativas da teologia, mas também quando explica a nossa percepção do mundo exterior, é a sugestão de que na visão de Deus, na percepção do mundo exterior, na percepção do mundo interior, o nosso intelecto apreende, tal como na visão, coisas presentes e existentes que não estão representadas por outras coisas. Não estão para nós presentes e existentes segundo a mediação da species, do conceito, do meio mental representativo. É assim que eu conheço que vocês estão aqui e julgo que aqui e agora vocês existem. Eu estou aqui e agora, por exemplo, tendo de vocês uma cognição intuitiva. Se eu olhar para o lado, se eu sair da sala e lembrar de vocês por meio de uma species imaginativa,
eu não estarei conhecendo vocês do ponto de vista da presença e da existência em si. E para Scotus isso aparentemente significa algo muito particular. Todo conhecimento que abre mão da presença e da existência da coisa e recorre à mediação da species, pode inclusive ser um conhecimento da mesma coisa, mas ele é um conhecimento menos perfeito, porque jamais um conhecimento em que as coisas estão mais próximas de nós será menos perfeito do que um conhecimento no qual elas estão mais distantes ao ponto de precisarem de representação. Se vocês aceitam o relato que eu estou fazendo, eu estou dando uma ênfase muito particular. Scotus fala de fatos da nossa capacidade cognitiva e acentua a ideia de que é na cognição intuitiva que nós encontramos uma forma superior, perfeita, ideal, o mais intensa e desejável possível de cognição. Aquela em que o conhecido está minimamente distante de nós, a ponto de que dizemos, embora ele não é a mesma coisa que nós, ele está presente e existente e chega a nós sem a necessidade de mediação. É preciso que eu faça agora um parêntese aqui, porque eu tenho que falar do segundo ponto. Vamos supor que vocês aceitam o que eu estou dizendo sobre Scotus, em que a ênfase recai na imediaticidade, no caráter direto do conhecimento que a cognição intuitiva proporciona. Para Scotus isso foi um ponto muito importante, porque só por causa disso nós somos capazes de conhecer coisas levando em consideração sua presença e sua existência, que nós temos conhecimento de coisas contingentes. Se eu não fosse capaz disso, se eu não fosse capaz de vejo o Lúcio e julgo que Lúcio existe aqui agora, eu jamais seria capaz de ter conhecimento de coisas contingentes, indexadas no tempo e no espaço. É só por causa dessa capacidade que eu tenho conhecimento de coisas indexadas no tempo, podendo inclusive depois me lembrar delas com uma distensão de tempo dependendo daquela apreensão original. Existe, portanto, um mecanismo entre a apreensão intuitiva e a geração de crenças ou de juízos de existência que nos tornam capazes de conhecer o presente, de conhecer coisas que já passaram, em resumo, de conhecer proposições, estados de coisas representados por essas proposições que são contingentes, indexados no tempo e no espaço. Vamos agora para o próximo capítulo. Vamos supor que vocês aceitam a ênfase que eu dei e admitem que o meu relato é fiel. Occam deveria ser o próximo capítulo. Occam foi um grande intérprete de Scotus, embora tenha rumado para direções muito distintas. Toda a ênfase sobre a cognição intuitiva em Scotus reside nessa discussão sobre existente e presente aqui e agora, ou não enquanto existente e presente aqui e agora. Intuição, abstração. Imediaticidade, mediaticidade. Muito bem. Occam discute amplamente a noção de cognição intuitiva, mais extensamente que Scotus. A cognição intuitiva é um dos conceitos centrais da teoria do conhecimento de Occam. É, no entanto, muito importante que nós percebamos que Occam deu a teoria da notícia intuitiva. Ele utiliza muito mais a expressão notícia do que a expressão cognitio.
ele deu à noção de notícia intuitiva um direcionamento claramente diferente. Se para Scotus o tema está na presença e existência ou na não presença e existência da coisa, toda a ênfase de Occam reside na teoria do conhecimento evidente. Quando Occam escreve o seu prólogo ao comentário às sentenças, a primeira questão que ele discute é se nós possuímos, na condição atual, notitia evidens, conhecimento evidente das verdades teológicas. Antes de responder se temos ou não temos um conhecimento evidente das verdades teológicas, Occam discute o que é o conhecimento evidente e, dentro da teoria do conhecimento evidente, discute a teoria da cognição ou da notícia intuitiva. Percebam, portanto, que são dois contextos diferentes: presença e existência, mediaticidade e mediaticidade em Scotus, em Occam, a teoria da cognição evidente. Occam, de maneira muito clara, fez da discussão da cognição intuitiva um capítulo do conhecimento perceptual. Falar da cognição intuitiva para Occam é discutir o conhecimento perceptual. Mas é muito impressionante como suas colocações são diferentes. Talvez a maneira mais simples de percebermos as diferenças do tratamento de Occam, que nos ajudarão a entender Nicolau de Autrecourt, talvez a maneira mais simples seja percorrer as seguintes teses. Semelhantemente a Scotus, Occam entende que o mais importante sobre a cognição intuitiva é que ela é parte do nosso mecanismo humano de conhecer aspectos contingentes da realidade. Existe um mecanismo em nós que é apreender coisas do mundo exterior e realizar juízos de existência. Vejo a cadeira azul aqui e agora, julgo que a cadeira ou que algo azul aqui e agora existe. O esquema da cognição intuitiva em Occam é claramente posto nesses termos. A cognição intuitiva é uma apreensão de algo em virtude da qual gera-se em nós juízos de existência. Eu estou entendendo aqui juízos de existência num sentido bastante lato. Tanto juízos que nos dizem que algo existe aqui e agora, como juízos que descrevem, vamos dizer assim, estados de coisas. Eu poderia dizer, por exemplo, que vejo o fundo dessa sala, que é azul e branco, e julgo que um objeto azul e branco existe aqui e agora. Quando eu falo de juízos de existência, eu estou querendo dizer lato sensu, coisas de cuja existência podemos falar de maneira simples ou mais complexa. Para Occam, falar da cognição intuitiva tem claramente esse esquema de falar da percepção do mundo exterior. Apreendemos coisas e há um mecanismo em nós, segundo o qual, se as nossas apreensões são perfeitas, se elas não têm impedimentos, se nós naturalmente não sentimos que há imperfeições na nossa apreensão, geraremos juízos de existência. Nós fazemos isso o tempo todo. Se não temos um impedimento na visão, se não há um impedimento no meio, nós apreendemos e julgamos que coisas ou estados de coisas são o que são. Percebam que esse esquema vai ser importante para Nicolau de Autrecourt. Antecedente, o ato da cognição. Consequente, o juízo de que tal e tal é o caso. Dos atos de apreensão, em virtude deles há um mecanismo em nós pelo qual Occam sabemos com evidência da existência de coisas do mundo exterior.
A teoria da cognição intuitiva em Occam funciona como parte da sua teoria do conhecimento evidente. Mas há problemas. Porque talvez o mais interessante e inovador em Occam é que Occam falou de maneira mais interessante da não existência do que da existência. Como assim, professor? O que o senhor quer dizer? Nesse mesmo texto que eu mencionei, Occam fará pelo menos duas afirmações extremamente instigantes sobre a cognição intuitiva e que, curiosamente, tem relação com a não existência. Atenção. Uma delas é a seguinte: é possível que julguemos, que tenhamos uma cognição intuitiva de algo que não existe e julgamos com evidência que a coisa existe. Ou uma outra: é possível que tenhamos uma cognição intuitiva pela qual julgamos que a coisa existe, mesmo sendo o caso que a coisa já não mais existe. Há dois sentidos de não existência que vão aparecer no texto de Occam. Imaginemos o seguinte, vocês logo vão perceber o que está por detrás. Imaginemos o seguinte: é possível, tá? É possível que... Imagino que todos vocês estão vendo aquele púlpito, né, ao meu lado esquerdo. Ok. O esquema da cognição intuitiva é o seguinte: eu apreendo visualmente aquela coisa naquela forma, naquela cor, e julgo que ela existe aqui e agora. Mas Occam aparentemente concebeu o seguinte: aquele púlpito que vocês estão vendo pode ter sido eliminado pelo poder divino há alguns minutos, e o púlpito real não está mais ali. Ali está, de uma maneira sobrenatural, Deus em seu poder, fazendo as vezes de um objeto secundário. Porque tudo o que um objeto secundário pode fazer, Deus pode fazer imediatamente. Nós todos achamos que aquele púlpito é o púlpito que julgamos que naturalmente está aí há muitos anos, e estamos vendo um púlpito naturalmente colocado ali agora. Mas é possível que ele tenha sido eliminado por Deus há alguns minutos e Deus esteja fazendo o papel daquele púlpito nesse momento. Eu vejo o púlpito e julgo que o púlpito existe. Pode ser, no entanto, que a causalidade daquele objeto seja uma causalidade de origem sobrenatural. Se é de origem natural ou sobrenatural, será transparente para mim, de maneira indiferente. Eu não saberei distinguir essas causas. É, portanto, possível que haja um não existente de um ponto de vista natural, o púlpito naturalmente posto ali, que eu julgo ser o caso, e, no entanto, eu estou tendo uma cognição intuitiva que é incapaz de rastrear a causa, caso eu suscite a hipótese de que a causa seja sobrenatural. Primeiro sentido de não existência interessante em Occam. Mas há uma outra situação de não existência interessante que não encontraremos nos textos escotistas. Se a cognição intuitiva, o mecanismo é o seguinte: ato de ver ou de perceber, lato sensu, em virtude do qual há um mecanismo natural, realizo um juízo de existência. Ok. Exatamente agora eu estou na minha mente
realizando um ato de cognição intuitiva, que é o ver aquele objeto. Ok? Quando se dá na minha mente o ver aquele objeto, esse ver aquele objeto já é algo inteiramente mental. Em tese, aquele objeto não é mais necessário quando o ato está inteiramente na mente. É possível que o objeto púlpito tenha sido eliminado por uma onipotência, e no entanto, já que o ato mental foi criado e está na mente, o ato mental de ver o púlpito aqui e agora é conservado pelo poder divino. Não se trata de uma substituição. O objeto nem existe mais e vocês todos acham que existe. Deus está conservando na mente de todos vocês e de cada um de nós o ato da coisa existente aqui e agora, mesmo tendo sido ela corrompida. Esse é o segundo sentido de não existência que o texto de Ockham trata. Resumo: o texto de Ockham sobre notitia evidens é particularmente interessante com respeito à sua semântica da não existência. Mas eu introduzi algo, eu estou sempre olhando no relógio para não me passar no tempo, ok? Eu vou voltar para Nicolau de Autrecourt. Eu estou introduzindo algo importante aqui. Eu não tinha ainda falado da noção de onipotência. Mas eu introduzi uma outra coisa importante. Eu não tinha sido muito explícito sobre o ato intelectual de ver como um ato mental com uma ontologia particular. Porque o que ocorre é o seguinte: Ockham introduz na sua discussão sobre ontologia e sobre conhecimento um princípio lógico metafísico que a partir de Ockham se tornará o princípio regulador de todas as nossas teorias. O princípio de onipotência. O princípio de onipotência é um princípio de teste da necessidade e, portanto, da verdade das nossas asserções. O interessante, Ockham está nos dizendo duas coisas, né? O princípio de onipotência, se nós o aventamos, ele pode tornar esses quadros compreensíveis. Em nenhum momento do seu texto, Ockham afirma que isso ocorre de fato e que, portanto, devemos suspender o nosso juízo sobre aspectos do mundo exterior. Ockham jamais fez essa afirmação. Agora, tem uma coisa muito curiosa aqui. O conceito de onipotência com o qual Ockham trabalha é o conceito que Scotus formulou. E esse princípio de onipotência tem o seguinte conteúdo: a onipotência como atributo de uma entidade suprema, como atributo da entidade divina, significa o seguinte: um ser onipotente, essa é a intuição que os teólogos ajudaram a criar sobre a onipotência. Um ser onipotente não é um ente onipotente, não é um ente que pode fazer todas as coisas possíveis. Um ente onipotente é um ente que pode realizar todas as coisas possíveis imediatamente. Onde imediatamente significa sem o auxílio de toda e qualquer causa secundária. Isso significa que ali onde nós falamos de entidades que
podem ser feitas imediatamente por uma entidade onipotente, nós sempre podemos imaginar que aquilo que elas são formalmente e aquilo que elas podem efetivamente causar pode ser imediatamente feito por uma entidade onipotente. Nós não estamos perguntando por que a entidade onipotente faria, mas nós só estamos dizendo que uma entidade onipotente pode fazer. Nós estamos testando o limite das nossas asserções lógicas e metafísicas. Esse é um ponto. Agora tem um outro ponto no que eu acabei de dizer que é extremamente importante de se perceber. Eu fiz também uma afirmação sobre o ato de cognição que poderia ser conservado, e Occam chega a dizer, poderia ser conservado e criado por Deus imediatamente em nossa mente, mesmo que o visto ou o conhecido por esses atos não existisse. A maneira mais simples de entender isso é voltar ao exemplo. Eu tenho a cognição intuitiva do púlpito, o ato de vê-lo está aqui. Quando o ato de vê-lo está aqui, eu já estou falando de uma entidade cuja realidade é muito pequena, é puramente mental, mas que é independente da coisa do mundo exterior. A coisa do mundo exterior já está desnecessária para a sua subsistência. Occam está aqui sugerindo uma tese sobre a ontologia dos atos e dos estados mentais. E há uma coisa muito curiosa. Essa teoria sobre a ontologia dos atos e dos estados mentais, como a teoria sobre a onipotência, também é escotista. Ela aparece em particular no Quod Libet 6. E o resumo dela é o seguinte: atos mentais, como qualidades na mente, operações mentais, atos mentais, atos comparáveis à cognição intuitiva, ou à cognição abstrativa, ou à composição, ou ao juízo afirmativo, ou ao juízo negativo. Atos mentais, tese de Scotus, tem uma ontologia, e na ontologia dos atos mentais há a sugestão de que eles são entidades absolutas. O que é isso, professor? Entidades absolutas. Atos mentais podem subsistir como tais em ou com independência com respeito à existência de outras coisas. É possível que, naturalmente, os nossos atos mentais, como esse de ver algo, tenha o meu intelecto e aquele objeto como partes que o geraram. No momento em que foram gerados, estão na minha mente, o meu intelecto e aquela coisa não tem mais nada a ver com o ato mental como entidade. Ele pode subsistir sem as outras partes relacionadas ou concorrentes na sua origem. Entidades absolutas são entidades, entre aspas, que podem ser vistas em si e sem respeito ou respectividade a outras coisas. Imaginemos, portanto, que existem entidades relativas, as relações, se nós damos um lugar às relações nas ontologias, mas existem coisas que não são relativas, são absolutas. Elas podem ser vistas como tendo subsistência em si mesmas. Uma das teses da teoria da onipotência de Scotus era de que uma entidade onipotente pode causar e conservar na existência imediatamente, sem o auxílio de causas secundárias, todas as entidades absolutas. Occam, portanto, desdobra duas teses sobre não existência. As duas têm relação com o princípio de onipotência.
e uma delas uma relação mais específica com a ontologia dos atos mentais. Ok, vamos fechar esse capítulo e vamos agora dar um fechamento às colocações que fizemos. Nicolau de Autrecourt inicia a sua discussão com Bernardo de Arezzo anos depois. Occam ainda estava vivo, mas não estava mais interessado em questões lógicas e epistemológicas. Já estava vivendo sob a proteção do rei Luís da Baviera e se preocupava em escrever coisas sobre a pobreza franciscana e a ordem política das discussões e tensões de poder entre imperador e papa. Mas Bernardo de Arezzo, sem dúvida alguma, representou o clima intelectual da época. Essa tese que gerou a discussão com Nicolau de Autrecourt, a cognição intuitiva clara, é aquela pela qual julgamos que uma coisa existe, que a coisa existe ou que ela não existe. Vejo o objeto, logo julgo que algo aqui agora existe. Não vejo um objeto, logo julgo que não existe tal coisa aqui agora. Não são inferências necessárias. Teses de Nicolau de Autrecourt, desdobrando o princípio de Bernardo de Arezzo. Sempre que temos a percepção de algo do mundo exterior, ou sempre que temos a percepção introspectiva de um ato mental, pode ser que o juízo que naturalmente somos inclinados a gerar, existe tal objeto, existe aqui agora tal ato mental, seja falso. Porque do antecedente, cognição intuitiva, ao consequente juízo de existência, não existe uma relação tão forte como aquela que seria gerada por uma relação de evidência na base do princípio de não contradição. Nicolau de Autrecourt dirá: vejam, se nós entendemos o princípio de onipotência, sempre podemos ter o oposto do consequente ao mesmo tempo que temos o mesmo antecedente. Com o mesmo antecedente, vejo tal objeto aqui e agora, podemos ter julgo que tal objeto existe e podemos ter julgo que tal objeto não existe. Ambas podem ser consequências verdadeiras. É impressionante que, quando lemos o restante do texto de Nicolau de Autrecourt, há mais um aspecto que fascina a percepção intelectual desse pensador e as questões do seu tempo. Um pouco adiante nas cartas, Nicolau de Autrecourt dirá: não se trata nesses casos de conhecimento evidente, porque não se trata aqui de evidência transmitida com evidência para a conclusão. Nicolau de Autrecourt defenderá o ponto de que nós só podemos ter conhecimento se o nível de evidência que temos para as nossas alegações, exatamente assim ele disse, tem o nível de evidência do primeiro princípio, o princípio de não contradição. Essa afirmação é feita em 1336. E o que ela significa? Ela literalmente significa o seguinte: o único nível de evidência que satisfaz alegações de conhecimento é o nível de evidência do princípio de não contradição, e esse nível é o nível da impossibilidade lógica de contradição. Se nós queremos transportar
essa posição de Nicolau de Autrecourt para cerca de 250 anos depois, ou um pouco mais. Talvez nós leiamos pela primeira vez nessas cartas que a graça dos céus fizeram chegar a nós, em pouco mais de 15 páginas, uma estrita ideia que liga impossibilidade de contradição à impossibilidade lógica de duvidar. Porque só existe impossibilidade lógica de duvidar se a colocação da dúvida gera em nós uma contradição. Nós não encontramos a expressão indubitabilidade em Nicolau de Autrecourt. Nós encontramos uma tese evidencialista estrita. Porque se o nosso nível de evidência requerido para o conhecimento é o do princípio de não contradição, significa que só temos conhecimento quando temos um nível de evidência em que, logicamente, é impossível errar. Talvez nesse ponto nós percebamos que há uma diferente intuição em Nicolau de Autrecourt, mas há uma intuição que é uma consequência dos termos que os seus antecessores franciscanos colocaram. Afinal de contas, só algo tão evidente quanto o princípio de não contradição tem condições de passar pelos testes da onipotência. Os testes de onipotência se tornam, em Nicolau de Autrecourt, os testes de dúvida lógico-metódica. Possivelmente, Scotus e Occam, quando falaram de evidência e do mecanismo natural pelo qual, da apreensão das coisas, geramos juízos perceptuais evidentes, possivelmente Scotus e Occam não estavam defendendo uma epistemologia infalibilista. Eles certamente defenderam um tipo mais atenuado de evidência. Se a nossa natureza é boa e possui mecanismos, vamos dizer assim, feitos para conhecer e competentes nessa tarefa, quando julgamos que não temos impedimentos ou defeitos no mecanismo ou defeitos no meio, realizamos juízos de evidência que são casos de conhecimento. Mas mesmo lidando com um princípio de onipotência, Scotus e Occam não formularam uma epistemologia evidencialista que se transformasse em infalibilista. Em Nicolau de Autrecourt, nós vemos que sempre que for possível, para dadas alegações, colocar contra as nossas evidências hipóteses céticas tão fortes quanto aquelas formuladas por o que uma onipotência pode fazer, nós estamos eventualmente diante de situações que não poderemos contornar. Nicolau de Autrecourt é possivelmente o primeiro autor que formula um evidencialismo infalibilista. De toda maneira, é particularmente interessante que encontramos, num mesmo contexto de pensadores, o tema da dúvida sobre o mundo exterior, o tema da dúvida sobre o mundo interior, a onipotência transformada não numa premissa de prova, porque nem Scotus nem Occam acreditam que a onipotência teológica possa ser provada como um atributo divino, mas uma postulação para o teste lógico-metafísico de teses. O princípio de onipotência começa a funcionar como um princípio de possibilidade de colocar hipóteses que anulam a força de nossas evidências e requerem, para revalidar as nossas evidências, o nosso esforço por invalidar as hipóteses céticas colocadas.
Nós temos um quadro que se repetirá séculos depois. As proposições de Nicolau de Autrecourt foram condenadas. Ele se retratou dos seus posicionamentos. Com a condenação, em 1347, a discussão em torno da cognição intuitiva, da onipotência como princípio de dúvida e as sugestões céticas de Nicolau de Autrecourt se encerraram. Elas não se tornaram, no século XIV, de novo um tópico de discussão. Elas se tornam, de novo, na filosofia moderna, um tópico de discussão. Seria particularmente interessante comparar os termos dessa questão. Talvez tivéssemos que dizer que, em grande medida, a discussão teria de ser orientada pelo entendimento que Scotus, Occam, Autrecourt, Descartes teriam sobre a noção de onipotência. Possivelmente, tanto Scotus quanto Occam diriam que, sem dúvida alguma, a onipotência pode ser usada como um teste lógico-metafísico de nossas convicções mais profundas. E, no entanto, poderíamos fazer a pergunta: por que uma entidade divina utilizaria a sua onipotência para nos fazer errar? Nesse ponto, tanto Occam, quanto Scotus, quanto Descartes, quanto Autrecourt seriam obrigados a parar de fazer epistemologia e voltar a fazer metafísica, porque a decisão sobre o que uma onipotência faria ou não, só a metafísica pode oferecer. Era isso que eu tinha para expor. Muito obrigado. Por favor. Por favor. São cognições intuitivas diz respeito a visões, representações. E as verdades matemáticas, elas não dizem respeito a representações, mas a regras lógicas. A dúvida cética atesta que as cognições intuitivas saberia as verdades matemáticas? Muito boa a tua pergunta. Um ponto muito importante: a expressão cognição intuitiva, ela foge um pouco ao nosso jargão contemporâneo. Ela é uma expressão cunhada por Scotus, de fato, cognitio intuitiva. Algumas vezes Scotus utiliza a expressão notitia intuitiva. A melhor maneira de traduzir essa expressão é da seguinte forma: quando temos uma cognição intuitiva, realizamos um ato de apreensão. E isso poderia ser parafraseado como: com os meus sentidos apreendo algo. Vejam bem, é um ato intelectual com a ajuda dos sentidos, ok? Talvez as entidades angelicais não precisem da ajuda dos sentidos. Talvez Deus não precise da ajuda dos sentidos. Nós precisamos. É um ato de apreender algo, um ato intelectual de aprender algo com a ajuda dos sentidos. Em tese, Scotus parece dizer que quando eu percebo, vejo, se eu uso a metáfora da visão para entender a cognição intuitiva, não há representações na cognição intuitiva. Quando eu agora te vejo esse aspecto do mundo exterior, que é a tua presença aqui agora diante de mim, não há representação. É verdade, o meu intelecto não vai exatamente até ti, em sentido estrito, e em sentido estrito, tu não vens até aqui. Há um meio que traz a tua imagem, a gente pode dizer assim. Mas Scotus sugere de maneira muito explícita: não há representação.
Porque mesmo que algo chegue a mim por uma imagem, enquanto o conhecido está presente e existente, a imagem não representa algo ausente. Não há representação. Então, só para corrigir esse ponto, tá? Agora tu falas algo importante. Tu falas de entidades matemáticas, de leis matemáticas, de proposições matemáticas. E eu acho que no século XX em especial, no século XXI também, há uma forte dimensão de convicção de que com respeito a entidades matemáticas ou até leis matemáticas existem mecanismos de intuição. Mas precisaremos separar essas duas maneiras de usar a mesma expressão, tá? Nenhum dos autores que nós discutimos, nem Autrecourt, nem Scottus, nem Occam, ao discutir cognição intuitiva, discutem o problema do conhecimento matemático. Autrecourt sugere que nós não temos evidência sobre a existência de qualquer aspecto do mundo exterior, porque jamais existirá uma relação necessária entre o ato de apreender que gera um juízo e a necessidade de que exista o objeto do meu juízo de existência, tanto para o mundo fora quanto para o mundo dentro. Mas em nenhum momento ele menciona ali proposições matemáticas, objetos matemáticos. Eu tendo a achar, mas é só de fato uma suspeita, que os nossos autores ainda veriam proposições matemáticas num âmbito do a priori e do analítico, que ainda não perceberam como poderiam pôr em suspensão de juízo. E embora seja muito curioso o que Autrecourt disse sobre duvidar da existência de nossos atos mentais, porque explicitamente ele diz algo muito curioso. Por exemplo, nesse momento eu posso ter o ato mental de estar pensando mentalmente na definição de Autrecourt de cognição intuitiva. Tá? Eu posso realizar muitos atos mentais sobre essa proposição. A proposição é P. Eu sei que esse ato mental ocorre aqui agora, eu sei que esse ato mental ocorre aqui agora. Eu posso fazer muitos atos reflexos sobre os meus atos mentais, mas tem uma coisa curiosa. Eu posso inclusive ter um ato mental que diz assim: eu acredito que eu, que estou tendo agora tais atos mentais, existo e sou um sujeito que realiza esses atos mentais. Autrecourt tem uma sugestão muito interessante sobre isso. Ele diz o seguinte: bem, sempre estou constatando atos mentais, seja se existe um eu como sujeito deles ou não. Todos os atos mentais, na perspectiva do sujeito eu ou não, são entidades absolutas. Todos podem ser conservados ou criados por uma onipotência. Eu nunca encontrei essa afirmação em nenhum outro autor. Porque se são por atos mentais que nós sabemos da existência do eu, atos mentais pelos quais sabemos da existência do eu são entidades absolutas. E eles podem ser mantidos ou imediatamente feitos por uma onipotência. Eu não sei se é consistente o que Nicolau de Autrecourt diz aqui, mas ele efetivamente diz. O que seria uma sentença anticartesiana sobre esse aspecto, não é? É possível que seja falsa a representação certa que eu tenho de eu como substância pensante e existente. Por favor. Perfeito. Então, assim, eu queria perguntar o seguinte: se esse princípio da onipotência Ok.
ateu, sim. Perfeito. Eu amo ateu. Tudo bem. Aí fosse alguém que gerasse uma imagem holográfica. Ok. E os nossos amigos históricos, né? Uhum. Tal, tem essa tecnologia. Ok, mas podemos fazer a comparação. Uhum. Certo. Mas aí mudaria alguma coisa nesse sentido? Sim, eu acho que não. Vou tentar explicar por que eu acho que não. Particularmente, Scotus e Occam aceitariam perfeitamente que, de um ponto de vista natural, podem haver equívocos no nosso mecanismo de ter conhecimentos perceptuais. O equívoco pode estar em mim, que posso estar com a visão embaçada, com a mente embaralhada, cansada, sob efeito de remédios, tendo ilusões, alucinações. O efeito pode estar no meio. Pode ser que, de fato, para julgar se a parede ao fundo do auditório é azul, eu esteja muito longe e atrapalhado pelo meio que é influenciado pela luz. Isso é perfeitamente natural e podem tornar os nossos desempenhos equivocados. Nem Scotus nem Occam, quando falam de evidência, dão a entender que o nosso mecanismo é infalível. O mecanismo aparentemente é bom, ele muitas vezes nos faz ter conhecimento, mas ele não é infalível. Agora vamos imaginar o caso que tu mencionas. É de fato possível que o púlpito seja um holograma. Agora tem um ponto curioso na colocação que tu fazes. Essa é uma possibilidade natural. Pode ser que essa possibilidade natural esteja realizada agora. Talvez eu não tenha condições de rastreá-la. Eu tenho a sugestão de que esse púlpito foi feito por outras pessoas, é de madeira e foi colocado aqui em algum momento, que ele não é um holograma, digamos assim. Mas ao mesmo tempo, digamos assim, pode portanto ser um contexto que é inapropriado para que eu tenha um conhecimento perceptual. Eu vou estar equivocado, mas é um contexto natural. Eu poderia imaginar que por um tempo esse holograma pode me enganar, mas eu posso descobrir que é um holograma. Eu posso, sob certo aspecto, rastrear essa causa natural, que não é o púlpito que alguém fez e vendeu para a Fage, mas é um holograma que alguém colocou ali para criar uma situação de ilusão. Mas vamos supor que é um holograma mesmo, e que eu acabei descobrindo que é um holograma. Mas Deus suspendeu o efeito desse holograma. Imaginemos todos agora que é um holograma. Mas há alguns minutos Deus suspendeu o efeito desse holograma e fez as vezes daquela causa. Eu, portanto, julgo que há uma causa natural, o holograma, da qual a gente veio a descobrir, mas Deus suspendeu aquela entidade, Ele a eliminou, e como onipotência que pode ser e causar eficientemente tudo que um objeto secundário faz, Ele faz as vezes do holograma. Eu não consigo rastrear as causas até esse ponto. Eu posso rastrear a causa de que é um holograma, mas esse é um rastreamento natural. Se uma onipotência que pode imediatamente causar tudo aquilo que uma causa secundária causa, portanto, imediatamente significa sem o auxílio de causas secundárias, há um limite para o meu rastreamento. E o que é curioso, não importa se há motivos para uma onipotência fazer isso, basta que seja possível que uma onipotência o faça. Em tese, é possível que nós tenhamos até hoje vivido sugerindo que causas naturais causaram as nossas impressões o tempo todo, mas na metade das vezes pode ter sido possível que a causa era sobrenatural. Nós nunca rastreamos. Podemos discutir isso mais profundamente, mas franciscanos como Scotus e Occam estavam trabalhando com uma tese forte sobre a sobrenaturalidade. Em regra, nós não rastreamos a presença do sobrenatural. Por exemplo,
Vamos supor que nós acreditamos que temos fé. Não uma fé humana que nós aprendemos pelo testemunho da igreja, mas uma fé sobrenatural, o hábito de caridade e fé intensa, que é um efeito da graça. Nenhum de nós sabe com evidência que tem tal fé. Nós cremos que temos tal fé. Havia um contexto de discussão de temas teológicos que sugeria que a nossa condição epistêmica de rastrear a causa sobrenatural, quando perguntamos, por exemplo, se a graça sobrenatural realizou em nós algum efeito, tal como a fé que salva, a resposta em geral era não. Nós não temos um rastreamento evidente e epistêmico em sentido estrito. Se nós transportamos essa discussão sobre sobrenaturalidade, na qual nós cremos, mas que é invisível a nós de um ponto de vista de evidências, se nós transportamos essa discussão para o contexto de hoje, é aí onde autores do início do século XIV chegam quando dizem: uma causa onipotente, se ativa, seria ou sempre poderia ser invisível a nossa perseguição epistêmica por evidências. De novo eu repito, né? É uma outra pergunta sobre o porquê uma entidade onipotente faria qualquer coisa. Mas daí nós já entramos numa discussão metafísica. Se nós temos uma metafísica positivista, como a de Ockham, a resposta vai ser uma. Se temos uma metafísica mais transcendentalista e essencialista, como a de Tomás e Scotus, até certo ponto, nós teremos uma outra resposta. Nós gostaríamos até de ficar mais tempo aqui, mas temos limite do tempo, o professor tem que viajar agora. Então, eu queria agradecer mais uma vez, agradecer a todos vocês. Nosso próximo encontro aqui na Sexta Filosófica, secretário Michael Lopel, houve uma mudança com o professor Ferino dos Santos. Então, próxima sexta, dia 19 de setembro, aqui do Lopel vai falar do tema Magiaquino e professores máquinas. Então, na segunda-feira vamos ter o seminário, o professor vai estar presente no seminário a partir das 16, às 14 horas nós vamos trabalhar alguns dos textos que ele nos mandou sobre o tema da escolástica coloniais, que é uma pesquisa que ele está levando a cabo na